De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Otologia, 35% dos casos de surdez são causados por perda auditiva induzida por ruído. Uma exposição constante a ruídos e pressões sonoras intensas e que provocam a redução gradual da audição. A professora do curso de Fonoaudiologia e fonoaudióloga do Serviço de Saúde, Raquel Schilo Keller, está com a gente no Escolas do Conhecimento de hoje para falar sobre a prevenção da perda auditiva por exposição ao ruído. Professora, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Essa perda auditiva, ela acontece em exposições constantes do nosso cotidiano, da nossa rotina, é isso? Explica pra gente. Isso. Então, cada vez mais a sociedade ela vem aumentando os níveis de ruído, que a gente encontra no dia a dia mesmo, no trânsito, até mesmo se a gente pensar desde a infância, a gente está exposto a ruído. Os brinquedinhos que a gente compra para as nossas crianças, depois a gente vai trabalhar, às vezes numa indústria, e lá diariamente a gente vai estar exposto também a níveis intensos, ou seja, muito altos de ruído. Então, o ideal é sempre a gente desenvolver essa consciência de que o ruído ele é prejudicial para a nossa saúde auditiva e sempre estar atento aos níveis de ruído. E se eu trabalhar num ambiente ruidoso, como uma indústria, eu tenho que usar um protetor auricular, um protetor auditivo. Se eu vou comprar um brinquedo para o meu filho, eu vou estar atenta ao nível de ruído que ele produz. Sempre vem junto numa etiqueta, né, qual é a intensidade de ruído que aquele brinquedo produz. Então, eu tenho que considerar, né, os valores que estão, né, nesse produto para não gerar uma perda auditiva já na infância. E quando a gente fala, quando a professora falou agora da intensidade do ruído, existe um limite? Esse limite é diário? Esse limite é por tempo? Como funciona isso? Isso, o que vai gerar a perda auditiva é o tempo de exposição e a intensidade desse ruído. Então, nas indústrias, os trabalhadores, quando é feita a dose de ruído, já é verificado. Aquele trabalhador que está exposto até igual a 80 ou acima de 80 dB, já é o nível de ação do ruído. Então, ele vai receber um protetor auricular e ele deve, obrigatoriamente, usar esse protetor, né? E no nosso dia a dia, a gente tem que se preocupar também com o tempo que eu vou estar exposto. Por exemplo, fones de ouvido, né? Que diariamente os jovens, principalmente, são os maiores usuários. Eu tenho que verificar lá qual que é o nível de ruído, de volume que eu uso no meu fone de ouvido, e eu sempre vou procurar usar pela metade. Se chega a 80 dB, eu vou usar em 40 dB. E eu vou cuidar também com o tempo. Eu vou usar, por exemplo, 1 hora e eu vou fazer um repouso auditivo de até 2 horas, 3 horas para usar novamente. E a perda auditiva por exposição, quando a gente fala do sintoma, né, dessa perda auditiva, ele é apenas a dificuldade para ouvir ou a gente pode ter outros sintomas além desse? Então, às vezes ela pode vir associada com zumbido. Então, a pessoa começa a perceber um barulhinho lá, parece que lá no finzinho, assim, eu estou escutando baixinho, um zunidinho, né? E isso pode ser um dos sintomas, né? Ele é um indicativo de que eu estou perdendo as células ciliadas do meu ouvido interno, que são responsáveis pela sensibilidade do som, né? Pela captação desse som. Então, quando acontece esse enfraquecimento, eu vou perceber esse zumbido, tá? Que geralmente é agudo, fininho. E... Percebendo esse zunido, eu preciso procurar um profissional? Sim, é muito importante. Então, eu vou começar a sentir dificuldades no meu dia a dia, de, às vezes, atender o telefone, ouvir a televisão, vou pedir para as pessoas a repetirem e vou sentir o zumbido. Então, é super importante fazer uma avaliação auditiva, porque com o nosso próprio envelhecimento, a gente vai perdendo um pouco a audição. E associada, então, ao meu trabalho com ruído e essas queixas, é super importante eu fazer uma avaliação auditiva para verificar como é que está a audição, porque eu não vou sentir dor, eu só vou apresentar esses sintomas. Às vezes até a família que vai perceber, você está surdo, não está me ouvindo, eu tenho que repetir. Então, é super importante avaliar para não deixar aumentar o grau dessa perda.
professora falou agora que às vezes é a família que percebe ou as Isso. outras pessoas quando a gente não ouve, né? É uma redução gradual. Então é possível que haja exposição, né? Mas que a gente não sente de imediato essa surdez ou essa dificuldade, né? Para interagir com as pessoas ouvindo. Isso, perfeito. É uma perda que ela é gradual. Ela vai acontecendo dependendo do tempo que eu fico exposto. Então, às vezes, os trabalhadores vão perceber essa perda depois de 7 anos de exposição a ruído, 8 anos. Não vai acontecer de imediato. Só que, infelizmente, também é uma perda auditiva que ela é tratada somente com o uso do aparelho auditivo. Então, muitas vezes as pessoas não aceitam bem isso, né? Poxa, eu vou ter que já usar um aparelho auditivo, não tem outro tratamento? Então, não. Quando é uma perda por exposição a ruído, o tratamento é o uso do aparelho auditivo. Então, claro que a gente analisa também o grau dessa perda para ver se já é a hora de colocar aparelho ou não. E eu digo, infelizmente, né, nessa situação de quem realmente não deseja de forma alguma usar um aparelho auditivo. Mas, felizmente, é um tratamento que ajuda muito quem tem a perda auditiva e que é a única forma, então, de voltar a escutar, né? Então, é um excelente recurso para quem está precisando usar para ouvir melhor, né? Professora, quando a gente fala da questão auditiva, né? É uma dúvida. Existem pessoas que são mais propensas, né, a ter uma perda auditiva por conta dessa exposição, ou ela acontece somente mesmo por conta do volume, do barulho, enfim, desses fatores? Ótimo, ótima pergunta. Realmente, existem pessoas que têm uma sensibilidade maior, então vão perder a audição mais facilmente do que outras, né? Então, isso a gente percebe, assim, no trabalho com a população das indústrias, né, os trabalhadores das indústrias, que alguns até acham assim, nossa, eu sou super resistente, nunca vai acontecer comigo perder a audição. Então, acabam deixando de usar o protetor auricular e acontece, né? Outros perdem a audição facilmente, outros já têm um organismo, uma saúde mais resistente e não acabam desenvolvendo uma perda auditiva, né? Mas isso é muito particular de pessoa para pessoa, né? O que a gente sabe é isso, que algumas pessoas têm mais resistência e outras têm mais probabilidade de desencadear uma perda auditiva. E quando a gente fala da questão da exposição, é importante, a professora até comentou, né, na questão do descanso, esse descanso é importante? O que ele provoca, de que forma que ele é benéfico? Ele é super importante para o metabolismo como um todo, né? Porque a pessoa que trabalha exposta a ruído, ela pode desenvolver também outras questões associadas, o cansaço, nível de estresse, insônia, existe até uma alteração metabólica como um todo. Então, não só para o nosso sistema auditivo, né? O descanso ele é super importante para a saúde como um todo. E o descanso auditivo ele é super importante para as células ciliadas do nosso ouvido interno, porque se eu trabalho 8 horas com ruído, aí eu vou para casa dirigindo ou estou na bicicleta com um fone de ouvido. Então, vou usar por mais 1, 2 horas, às vezes até, né, chegar em casa e descansar. Aí eu vou ligar a TV, vou ligar o som mais um pouco em casa. Então, eu vou ficar exposto, às vezes, 14, 15 horas. E o nosso ouvido não vai descansar suficiente para outro dia voltar ao trabalho, né, e estar exposto novamente. Claro que o protetor ele vai atenuar, vai proteger, mas é importante eu em casa também fazer o repouso auditivo e cuidar com o nível de intensidade que eu estou ouvindo as músicas em casa. No programa de hoje, a Escola de Ciências da Saúde, com a professora Raquel Schilo Keller, que é professora do curso de Fonoaudiologia da Univale. Professora, obrigado pela sua participação. Obrigada. Nos vemos no próximo Escolas do Conhecimento. Até lá!